o senador da República, Sérgio Moro, será homenageado pela Câmara de Vereadores com o título de Cidadão Honorário de Joinville. Essa homenagem acontece amanhã. A proposta, de autoria do vereador Nado, do PROS, destaca a atuação do ex-magistrado no combate à corrupção. Moro teve passagem por Joinville no início da carreira no direito. E o senador da República está conosco ao vivo, de forma remota, aqui no Jornal da Manhã, para conversar sobre esses e outros temas. Senador, bom dia, prazer tê-lo conosco aqui na Jovem Pan, tudo bem? Bom dia, é um grande prazer estar aqui falando com a Jovem Pan de Joinville. Amanhã estarei na cidade para receber essa homenagem. E para mim é sempre um prazer voltar para Joinville, porque como foi dito, eu tive passagem como juiz, tenho conexões com a cidade e é uma cidade adorável, né? Senador, o que representa a cidade para o senhor na carreira profissional e também como é que o senhor recebe, né, esse título como cidadão? Olha, eu fui juiz por 2 anos aí em Joinville, por volta de 2000 a 2002. Não fiquei, de fato, muito tempo, mas é uma cidade que marcou a mim de uma maneira muito especial, porque foi onde nasceu a minha primeira filha. A minha filha nasceu em Joinville, barriga verde, como se diz, né, catarinense. Então a gente também tem essa conexão emocional com a cidade. Agora, enquanto a gente viveu ali, a gente se integrou bem na cidade, na sociedade. É uma cidade pujante, né, grande, maior aí de Santa Catarina, um grande polo industrial. E na época, o que eu me recordo, a gente já estava bastante em processos, não eram criminais na época. Eu acabei inaugurando a vara, o Juizado Especial Previdenciário, uma vara que atendia basicamente pessoas com dificuldade de obter benefícios de aposentadoria, ou que pediam revisão de aposentadoria, ou aquele benefício assistencial, além de estar envolvido em várias ações ambientais, né? Eu lembro até hoje a discussão que havia na época, mas ainda há até hoje, sobre a Baía da Babitonga na região. Senador, não dá para falar em Sérgio Moro sem relacionar com a Operação Lava Jato, obviamente, né? De todo o trabalho que o senhor e a equipe do senhor desenvolveram no combate à corrupção no Brasil nos últimos anos. É claro que, atualmente, a operação acaba sendo alvo de críticas também, mas eu queria ouvir do senhor, qual é a avaliação do senhor sobre a Operação Lava Jato? Ela cumpriu com o seu papel? Eu tenho um grande orgulho do trabalho que foi feito. Mostrou aqui no Brasil que é possível combater a corrupção. Peixes graúdos, né, foram presos, gente que roubou dinheiro dos cofres públicos da Petrobras. Veja que a Petrobras reconheceu que ela conseguiu recuperar, por conta da Lava Jato, cerca de 6 bilhões de reais que haviam ali sido desviados em subornos ou propinas. Havia um império da corrupção que envolvia algumas das grandes empreiteiras do Brasil. O Brasil ainda se tornou, que era normalmente visto como um país corrupto, se mostrou como um país, inclusive, cooperante com outros países para que eles investigassem e resolvessem seus casos de corrupção. O caso do Peru, por exemplo, 4 presidentes do Peru foram processados, estão sendo processados, alguns estão presos por terem recebido suborno da Odebrecht. Então, foi um farol ali a Operação Lava Jato. Agora, a reação do sistema corrupto foi forte, foi grande, desmontou, né, parte da operação e hoje tem esse revisionismo histórico. Só que assim, vamos deixar claro, né, roubar é errado. Não pode dizer que o roubar é certo no país. É desvio aí de dinheiro que é inaceitável. Infelizmente, né, são pessoas poderosas que muitas vezes conseguem até manipular o debate público, que ficam falando um monte de coisa, excesso. Não, bandido tem que ser preso mesmo, quem roubou dinheiro público tem que ser preso. Senador, a gente muito ouve, né, falar de relatos a respeito de artistas e outras personalidades que acabaram deixando um pouco as suas carreiras de lado e foram para o lado político. O senhor se arrependeu de ter deixado a carreira de magistrado e ter entrado na política ou não houve esse arrependimento? Não, isso acabou sendo um movimento natural, porque veja, eu deixei a magistratura lá em 2018, mas eu fui para o Ministério da Justiça. No Ministério da Justiça, a gente foi firme, principalmente em cima do crime organizado.
A única crise de segurança que teve durante o governo anterior foi em janeiro de 2019, quando tiveram ataques contra a população civil pelo crime organizado, lá no Ceará. Nós tomamos todas as providências cabíveis, mandamos a Força Nacional, isolamos as lideranças criminosas em presídios federais, intensificamos as ações das forças federais no Estado. Tinham tentado, na época, explodir até viaduto lá em Fortaleza. Em 30 dias, a crise estava debelada. Nos 4 anos seguintes, os criminosos não tiveram mais coragem de fazer coisa semelhante. Claro, o crime continuou sendo um problema, mas nós tivemos uma melhoria significativa da segurança pública naquele período. Hoje a gente está vendo essas crises na Bahia, no Rio de Janeiro, e vê um governo federal que é absolutamente inoperante, né? O ministro da Justiça não sabe o que está fazendo. Não tem plano, não tem projeto, não tem nada. Agora, daí, quando eu acabei rompendo com o governo e deixei o governo, eu não tinha como voltar para a magistratura. E aí, ano passado, eu acabei me decidindo, né, concorrer ao cargo de ao mandato de senador, fui eleito aqui pelo Paraná e continuo no Senado cuidando desse tipo de projeto, principalmente. A gente está envolvido em todos os assuntos do agro, então, da economia, mas a gente está focando principalmente na questão da segurança pública para tentar, de alguma maneira, compensar a falta de qualquer ação por parte do governo federal. Senador, ainda falando sobre o governo federal, né? Na avaliação do senhor, o que tem de bom, o que tem de ruim nesse governo atual, hein? O que tem de bom é preciso de mais tempo. O que eu vejo que tem de bom é que cada dia que passa é um dia a menos dessa gestão. O que tem de ruim, veja, a lista é grande, mas podemos começar, já mencionei a segurança pública, o governo não tem projeto. O Ministério da Justiça, para ter uma ideia, não encaminhou um projeto de lei, nenhum projeto de lei até o momento, ao Congresso Nacional sobre segurança pública. A parte da economia, a gente está vendo um déficit fiscal crescente e a resposta que o governo quer jogar pela goela do brasileiro é aumentar os impostos. Chega de impostos, chega de cobrar, de tirar dinheiro do setor produtivo, do assalariado, para privilégios aí dentro do governo. O governo matou o combate à corrupção, hoje não existe. E, além disso, começou a fazer aquele loteamento político-partidário, né, que não se fazia, que tinha diminuído com a lei das estatais. Uma das primeiras coisas que o governo fez foi para cima da lei das estatais. E hoje está lá nomeando gente na Petrobras que não poderia ser nomeado pela lei das estatais, mas conseguiu uma liminar no Supremo Tribunal Federal e a lei das estatais está suspensa. E outro lado é a diplomacia presidencial, né? Receber Maduro aqui com honras no Brasil, um absurdo. Não condenar as ditaduras da América Latina, outro absurdo. Não qualificar o Hamas, certo? A situação no Oriente Médio é complexa. Você tem a necessidade de ter um Estado palestino, você tem Israel, tem que conviver em paz, mas o grupo Hamas não se confunde com os árabes ou com os palestinos, e é um grupo terrorista. E o governo fica com essa ladainha, né, por questões ideológicas, de não falar as coisas como tem que ser, e se metendo em assuntos que não tem condições de resolver lá fora, queimando o filme do Brasil. Senador, o senhor é marcado, como já comentamos aqui, né, com uma atuação muito forte contra a questão da corrupção, mas também, ao mesmo tempo, contra o crime organizado. Como é que o Senado, na opinião do senhor, pode ajudar, né, a termos leis mais rígidas frente a esses crimes contra a vida, por exemplo, ou patrimônio público? A impressão que se tem, às vezes, é de uma certa impunidade em alguns casos. Há uma impunidade bastante grande. Como é que você muda isso? Com ações do Executivo, tira o criminoso de circulação, com prisão, investigação, isola os líderes, confisca o patrimônio do crime, polícia preventiva. Existe uma série de estratégias, até às vezes coisas urbanísticas. Você botar um poste de luz em um local ermo, tem até aquela frase famosa, né? O melhor guarda é um poste de luz. O que a gente vê, no entanto, é uma inoperância. Na parte legislativa, eu já aprovei lá no Senado, ou como autor ou como relator, mais ou menos 5 projetos importantes. Um deles, que é extremamente relevante, é o Banco Nacional de DNA para Criminosos, que é a famosa moderna impressão digital. Qual que é a ideia? Você colhe o DNA do criminoso,
isso a partir de um vestígio corporal encontrado no local do crime, um fio de cabelo, sêmen ou sangue, insere no banco de dados e, ao mesmo tempo, você tira o DNA da população carcerária e você faz cruzamento. Os países, né, Estados Unidos, Reino Unido, todos eles estão usando isso como uma moderna ferramenta de investigação. O Brasil tem uma lei muito modesta, nós conseguimos aprovar no Senado, agora aguardamos a aprovação na Câmara, projeto que eu acabei relatando. Apresentei, né, fui relator de um projeto que criminaliza esses massacres que a gente está vendo nas escolas, para dar um tratamento penal mais rigoroso, mas também prevê, olha, é crime também planejar esses ataques. Por quê? Porque é importante isso. Porque a gente permite que a polícia haja preventivamente para evitar que um desses ataques ocorra e aquilo já passa a ser crime. Tem, como eu disse, 5 projetos que nós já aprovamos aqui no Senado e tem um que vai à votação muito em breve e que nós vamos aprovar, que é a proibição das saidinhas dos presos dos estabelecimentos. O que você tem hoje? Já é difícil prender. O cumprimento da pena não é aquele mais rigoroso. Aí chega naqueles feriados, libera todos os presos para ir para casa. Cerca de 10% deles não voltam. E alguns desses 10% ainda voltam a cometer crime no período que saíram. Não tem que ter essa saidinha. Né? A execução penal, a execução da pena, tem que ser alguma coisa séria. Claro que tem que buscar aí a ressocialização, mas tem que ter um mínimo de seriedade. Se as estatísticas mostram que 10% dos presos não voltam, então não pode sair ninguém. Senador, para finalizar a participação do senhor com o ouvinte aqui da Jovem Pan, região de Joinville, gostaria de perguntar sobre o STF. A gente sabe que a composição, digamos assim, do STF tem uma decisão pessoal, uma indicação pessoal da Presidência da República. O senhor concorda com esse modelo? O modelo não tem funcionado, né? São 131 anos, desde a nossa primeira Constituição Republicana, 1891, que só foram rejeitados candidatos indicados na época do Floriano Peixoto, e ainda por razões muito peculiares. Por exemplo, o Floriano Peixoto indicou um indivíduo lá chamado Barata Ribeiro, que até nome de rua lá no Rio de Janeiro, mas era um médico, não era um jurista. Desde então, não tem rejeições. Nas últimas indicações do Supremo, eu me posicionei, o Lula indicou o advogado pessoal dele. Isso é inapropriado. O Supremo é para ser independente. Não cabe indicar um advogado pessoal. Foi aprovado, espero que agora seja um bom ministro. Né? Vamos acompanhar. Mas eu votei contra. Mas é bastante difícil você rejeitar uma indicação presidencial. Então, esse modelo não está funcionando muito bem. Convém, é importante discutir. O que nós estamos hoje discutindo no Senado é diminuir essas decisões monocráticas. Decisão de um ministro que suspende uma lei aprovada por todo um Congresso, como é o caso dessa lei das estatais. Nós entendemos que as decisões têm que ser coletivas, colegiadas ali do próprio Supremo. E existe uma ideia de colocar um mandato, né, de 10, 12 anos para ministro do Supremo, para não ser mais um cargo vitalício. Enfim, tem uma série de discussões, são discussões legítimas, não é uma retaliação ao Supremo. A ideia é a gente tentar aprimorar aqui as nossas instituições. Né? E a gente tem trabalhado, o que a gente tem feito? A gente tem focado lá em Brasília, evidentemente, nosso trabalho, mas também tem que ter um olhar aqui regional, no Paraná. A gente tem olhado com atenção também o que está acontecendo em Santa Catarina, com essas enchentes. E eu fiquei muito honrado aí de receber esse título. Foi pelo vereador Nado, né, do PROS. Também vai estar o pessoal aí do União Brasil prestigiando. Alguns senadores da República também vão a Joinville, né? Vamos visitar aí o prefeito de vocês, o prefeito Adriano, e eu fiquei muito honrado aí por conta, é um apreço pessoal realmente por Joinville. Existe muitas vezes várias cidades que acabam entrando em contato com a gente, dizendo, olha, a gente queria te dar esse título e tal, a gente não consegue atender a todas, porque às vezes são várias, né? Desculpa ser sincero em relação a isso. Mas Joinville a gente precisa dar essa atenção especial por conta desse vínculo que eu tenho pessoal. Senador da República Sérgio Moro, nosso muito obrigado pela atenção conosco aqui na Jovem Pan. Muito sucesso, um bom trabalho para o senhor e até uma próxima oportunidade aqui. Muito obrigado, hein? E um grande abraço para todo mundo aí de Joinville.
Amanhã eu vou estar por aí, vou nessa solenidade, vamos circular um pouquinho na cidade. Quero passar e comprar e comer aquelas famosas, como é que chama? Empada Yerk. Empada Yerk. Não esquece de comer chineque por aqui, senador, também, por favor. Chineque. Né? Mas eu acho que tem que moderar um pouquinho também, porque senão a gente sai, já engorda um pouco da viagem para Joinville, né? Então tá bom, obrigado, viu? Obrigado, senador. Parabéns aí pelo trabalho, pela indicação, pelo reconhecimento e amanhã seja bem-vindo à nossa cidade aqui em Joinville.